Não sou boa o suficiente. Tudo que eu faço, eu sinto que não é o meu melhor, que tá errado. Eu me sinto atrasada, parece que tá todo mundo indo andando, mas parece que eu não chego a lugar nenhum. Eu até tento fazer algumas coisas, mas eu sempre tenho a sensação de que tá ruim. Eu me sinto estranha, não me sinto inteligente, não me sinto bem com a minha aparência, eu me comparo bastante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a sensação, a crença de não ser boa o suficiente. Inscreve-se aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar todos os vídeos toda terça e toda quinta. Bora lá falar sobre a sensação de não ser boa o suficiente, o quanto que isso impacta na nossa saúde mental. Então, eu separei alguns tópicos para a gente abordar aqui e eu quero iniciar falando que essa sensação de que a gente não é boa e nada geralmente surge no nosso dia a dia. E geralmente quem tem essa sensação, ela vem tanto que a pessoa naturalizou isso. Então acontece ali no dia a dia com as mínimas coisas, não necessariamente em coisas pontuais, em coisas muito específicas e grandiosas, não, ali no dia a dia. E aí imagina o impacto disso para o nosso emocional, para nossa autoestima, a gente sempre se colocando para baixo, sempre se diminuindo, achando que os outros são melhores, que os outros são realmente bons no que fazem, mas a gente não. Por exemplo, quem tem essa sensação constante tem dificuldade de aceitar um elogio. Então, quando recebe um elogio, a pessoa acha assim, não, mas não é verdade. E isso a pessoa falou por educação. A pessoa falou só pra eu me sentir bem. Olha como isso é intenso. Tu receber um elogio e tu não acreditar. A pessoa falar que tu tá bonita e tu não acreditar. A pessoa falar que tu fez um bom trabalho e tu não acreditar. Olha como isso, né, acontecendo. Imagina ao longo dos tempos, né, dos anos, como isso impacta o teu emocional. E aí isso surge com uma sensação de estar atrasado na vida, de que todo mundo está indo bem, mas a gente não. E olha só o viés cognitivo que acontece aqui. Quando pessoas que não se acham boas o suficiente, elas vão se comparar, elas pegam o seu viés ali mais negativo e compara com o recorte mais positivo, com a vitrine mais bonita da outra pessoa. É uma facilidade para ver os aspectos positivos dos outros, mas os seus é sempre lá embaixo. E aí, algo que a gente precisa pensar é: essas sensações, elas surgem ao longo do nosso dia a dia, mas isso não é algo novo que surgiu agora. Isso faz parte da nossa vida desde sempre. Quem tem muito forte essa crença, essa sensação, esses esquemas desadaptativos, porque assim, isso não é adaptativo para nós, não nos ajuda. Isso não quer dizer que a gente não vai ter, né, em alguns momentos, uma autocrítica de, eu preciso melhorar em tal coisa, enfim, né? Só que uma crítica constante, como se a gente estivesse sempre com um chicotinho, vai ajudar no quê? Não ajuda. A gente fica só ansioso, numa hipervigilância constante. E aí a gente precisa entender, né, que essas sensações de não sou bom o suficiente, uma sensação de vão descobrir que eu sou uma farsa. Quem aqui já ouviu a síndrome da impostora? Não é um diagnóstico, não é, né, algo científico, mas eu gosto dessa ilustração porque nos ajuda a pensar sobre esse comportamento, sobre essa sensação que muitas pessoas carregam de sempre se acharem horríveis, péssimas. E aí vem nessa sensação, vamos descobrir que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que na verdade eu nada sei. E olha como isso é intenso, isso te machuca, machuca o teu emocional. E aí a gente precisa entender
que isso veio de algum lugar. E aí isso é importante, a gente entender de onde que veio isso, essa crença, essa sensação, esse esquema. Então, na terapia do esquema e na TCC, a gente fala sobre as crenças, sobre o esquema, né? O que que é isso? É como se fosse assim, ó, uma lente. Veio a lente, né? Na terapia do esquema tem dois principais termos, que é o esquema de fracasso e o esquema de defectividade e vergonha. E aí, o que isso quer dizer? O esquema de fracasso é uma sensação que nos acompanha de eu sou um fracasso em tudo. E a sensação de defectividade, o esquema de defectividade, ele traz muito essa sensação de que tem um defeito em mim, tem um negócio errado em mim. E essa lente que eu falei que a gente tem, ela nos acompanha uma vida inteira. Geralmente, quem adquiriu isso ao longo da sua vida passou por algumas situações de internalizar ao longo do seu desenvolvimento que precisa ser perfeita para ser amada, e aí acabou consolidando sempre essa incompletude de é sempre pouco, não é suficiente. Eu vou lá e faço um negócio bom, mas não é o suficiente. Em algum momento passou ali, né, por cuidadores muito rígidos que elogiavam a performance, demonstravam um amor na performance, era duramente criticado. De alguma forma, internalizou que nada era bom o suficiente. Às vezes, os cuidadores, eles não são rígidos, de ficar brigando, enfim, mas tu sente que tu precisa ser muito bom, que tu precisa buscar uma aprovação constante, mas a grande questão é que hoje tu cresceu, tu é um adulto e tu continua nesse padrão e talvez isso esteja tão automático aí que tu não se percebe e tu acha normal viver com esse sofrimento. Então, eu vou deixar aqui uma imagem que nos ajuda a entender um pouco o nosso funcionamento de quem é muito crítico. Veja que nessa imagem é como se houvesse uma abertura, que essa abertura só entra coisas negativas. A minha seleção, a seleção de quem é muito crítico é só para coisa negativa, coisa que confirma a sua crença, coisa que vai confirmar o seu esquema de fracasso, o seu esquema de defectividade. Então, né, tudo ali que confirma, olha aqui, mas aquilo que vai pôr em xeque que não é assim. Eu sou boa, olha aqui, coisa legal que eu fiz, a gente não dá atenção. E assim, o primeiro passo de tudo é entender isso, parar de normalizar, se autocriticar o tempo inteiro. E, segunda coisa, eu gosto muito de pensar assim, a criança que um dia a gente foi ainda está em nós. E aí, eu te convido a fazer esse exercício de autocompaixão. Imagina a criancinha que um dia tu foi. Tu faria isso com ela? Tu a maltrataria dessa forma? Com tanta cobrança de que ela não pode descansar, que ela é feia, que ela é burra, que ela não merece coisas boas, que tá sempre ruim, que nada é suficiente, que tem que refazer, que tem que fazer melhor, mais. Tu faria isso com ela? Tu faria isso com a criancinha que um dia tu foi? Então fica aí essa reflexão e esse exercício pra ti que é uma pessoa que se cobra demais. E, novamente, te inscreve aqui no canal, comenta aqui o que tu achou desse vídeo. Fez sentido pra ti a reflexão de hoje? E um abraço!